Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos resolver esse problema que é calcular a razão carga-massa de um planeta. O problema é o seguinte: próximo ao planeta Terra existe um corpo celeste em equilíbrio. A gente escuta essa palavra em equilíbrio, a gente sabe que pelo menos quando a gente está lidando com movimentos de translação, um corpo em equilíbrio é um corpo cujo somatório das forças sobre ele é igual a zero. Ok? Então vamos continuar. Qual é a razão em quilograma por coulomb aproximada entre a massa e a carga elétrica desse corpo celeste se sobre ele atuam apenas as forças elétrica e gravitacional em sentidos opostos? Então ele está dizendo que tem um corpo celeste em equilíbrio, próximo ao planeta Terra, e que esse corpo celeste está sendo atraído pela Terra, pela força gravitacional, e como as forças estão em sentidos opostos, a força elétrica a força elétrica entre a Terra e esse corpo celeste está gerando uma força de repulsão no corpo celeste, né? Então, obviamente, eles têm a mesma carga, cargas de mesmo sinal, né? Não exatamente o mesmo módulo, mas cargas de mesmo sinal que está causando uma repulsão elétrica, eletrostática entre a Terra e esse corpo celeste, e tem uma atração gravitacional, tanto antes em sentidos opostos. Ok. Ele dá os dados, né? Ele quer que a gente calcule a razão. Normalmente se diz carga-massa, mas aqui é a razão massa-carga, né? Desse corpo celeste. Os dados são dados no Sistema Internacional de Unidades. Constante gravitacional é esse valor, Sistema Internacional. Constante eletrostática é esse valor no Sistema Internacional. A massa da Terra em quilogramas é essa aqui. E a carga elétrica da Terra, ele diz que tem um valor negativo, né, de 5,8 vezes 10 a 5 coulomb. Certo? Então vamos partir para a resolução do nosso problema. Esse é o esquema geral do problema, né? Você tem aqui a Terra, que tem um determinado raio R, e você tem esse corpo celeste a uma distância d do centro de massa da Terra. E aqui, no caso, esse d seria a distância entre o centro de massa da Terra e o centro de massa do corpo celeste. Bem, o que é que a gente sabe, né? Lá, quando a gente está estudando simetria esférica e o teorema da casca, né? Tanto na parte de gravitação como na parte de eletrostática. A gente sabe que para corpos com simetria esférica, a gente pode tratar esse corpo como se toda a massa, né, no caso na parte gravitacional, na parte de gravitação, a gente pode tratar como se toda a massa da Terra tivesse concentrada no seu centro de massa, já que esse corpo celeste aqui está a uma certa distância dele, né? A gente só não pode considerar essas questões de simetria como se toda a massa tivesse concentrada no centro de massa, se a gente estiver tratando de pontos no interior da Terra. Mas para pontos fora da Terra, a gente pode considerar isso. E da mesma forma para o corpo celeste. A gente também vai tratar como se toda a massa do corpo celeste estivesse concentrada no seu centro de massa. E da mesma forma para a carga elétrica, né? A gente vai considerar como se essa carga que ele dá aqui, que a Terra tem, como se ela tivesse toda concentrada nesse ponto aqui, na origem desse sistema, que é o centro de massa, e para o corpo celeste também, como se ela tivesse concentrada todo nesse ponto, que é o ponto de raio igual a zero, né, desse corpo celeste. Ok. Então a distância entre os centros de massa desse ponto é a distância d. E quais são as forças que a Terra está exercendo sobre esse corpo? A Terra está exercendo uma força de repulsão elétrica, Fe, que está no sentido positivo de x, e uma força de atração
FG, cujo vetor está no sentido negativo de x. Como ele diz que o corpo celeste está em equilíbrio, nesse caso aqui, equilíbrio de translação, então o somatório das forças sobre esse corpo é igual a zero. FG tem que ser igual a FE. E a gente pode tratar a partir de agora só com os módulos, né? Quando a gente for resolver o problema. Dizer que o módulo de FG tem que ser igual ao módulo de FE. Quando a gente fizer isso, a gente vai ser capaz de encontrar a razão massa-carga desse corpo celeste. Então aqui estão as equações, né, em módulo para a força gravitacional que a Terra está aplicando sobre esse corpo e para a força elétrica que a Terra está exercendo sobre esse corpo celeste. Força gravitacional é constante gravitacional, massa da Terra, massa do corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E força elétrica é a constante eletrostática vezes a carga da Terra, vezes a carga do corpo celeste, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E a condição de equilíbrio, como eu falei, é essa, que FG tem que ser igual a FE. Se não fosse assim, esse corpo estaria se movimentando ao longo do eixo X. Bem, na verdade, condição de equilíbrio você tem que se lembrar, né? Condição de equilíbrio lá das leis de Newton, você sabe que um corpo está em equilíbrio se ele estiver em repouso ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui, a gente vai considerar que a condição de equilíbrio é que esse corpo está em repouso a uma distância fixa d da Terra. Né? Ok. Então, a resolução do problema é FG igual a FE. Vamos pegar as duas equações anteriores e igualar. O que é que a gente vê logo de cara? Você vê que nos próprios dados da questão, né? Engraçado que ele não nos fornece qual é a distância entre a Terra e o corpo celeste. Por que isso acontece? Porque quando a gente iguala essas duas equações, força gravitacional e força elétrica, as distâncias se cancelam. A gente não precisa saber qual é essa distância para calcular a razão massa-carga. Se cancelaram, então a gente sobra só os numeradores, né? Esse numerador é igual a esse numerador. E agora a gente precisa, o que é que a gente quer? Achar a razão mc, massa do corpo, dividido por qc, na verdade, né? Carga do corpo. E aqui é carga da Terra e massa da Terra. Quando a gente coloca mc dividido por qc, desse lado vai continuar constante eletrostática vezes carga da Terra. E a gente vai passar dividindo para o outro lado constante gravitacional vezes massa da Terra. Pronto. A razão massa-carga do corpo celeste é dado pela constante elétrica vezes a carga da Terra dividido pela constante gravitacional vezes a massa da Terra. Exatamente os 4 dados que a questão nos dá. 1, 2, 3, 4. Lembrando que ele diz aqui que a carga da Terra é negativo, é um valor negativo, né? Sendo que eu estou tratando tudo em módulo. A razão carga-massa, eu quero saber o módulo da razão carga-massa, né? Então, por mais que eu saiba que a carga desse planeta, desse corpo celeste, tem que ser negativa, eu vou calcular o módulo da razão carga-massa. Então, esse menos eu não vou utilizar. Certo? A gente encontrou essa equação, agora é só substituir os valores, né? Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona potência, vezes carga da Terra, 5,8 vezes 10 a 5 Coulomb. Como eu disse, estou usando o módulo da carga, né? Eu quero calcular o módulo da razão massa-carga. Todos os valores no sistema internacional, sempre lembrando, né? Agora o que? Constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. E quando você fizer
esses cálculos você vai encontrar um valor exato, né? Exato vai dar exatamente essa fração. 870 dividido por 67 quilogramas por coulomb. Você vai encontrar que isso é aproximadamente 13 quilogramas por coulomb. Essa é a razão massa-carga desse corpo celeste. É isso por essa questão, pessoal. Até a próxima.